Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Tomás. Estamos aí, somos o único país do mundo. Vamos comentar isso. Bom dia a todos, hein? Bom dia. Oi, Alberto. Oi, pessoal. Bom dia, Alberto. O único país do mundo no qual o chefe de governo, que quando ele fala, né, ele sempre fala, eu sou chefe de Estado, sou chefe de Estado. Acho que ele não sabe a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. É o único país no qual o chefe de governo está indo contra os protocolos mundiais. Até o cara lá do México, o López Obrador, começou fazendo isso, foi pressionado e já cedeu. Nosso caso é único, né, Alberto? Porque aqui nós temos uma combinação de dois vírus perigosíssimos. A gente tem o coronavírus e tem o bolsonavírus. Eu acho que o que expressa bem essa tragédia aqui no Brasil, que está só no começo, porque os secretários do Ministério da Saúde têm falado com muita clareza que nós estamos apenas no comecinho dessa epidemia, né? Eles usam aquela figura da montanha, nós estamos assim no pé da montanha. E essa semana agora eles deixaram bem claro que as próximas 4 semanas são absolutamente decisivas, haverá aumento de casos todos os dias. Aliás, na coletiva que eles deram essa semana, eles foram absolutamente claros a esse respeito e objetivos, ao contrário do ministro da Saúde, que tem tentado se equilibrar entre uma visão mais técnica e as pressões do Bolsonaro para liberar geral, ou pelo menos para flexibilizar bastante a quarentena. Então, a tragédia aqui é porque a gente tem a epidemia do coronavírus e, ao mesmo tempo, como você falou, o presidente fazendo pressão para flexibilizar e o outro componente dessa tragédia, que a gente sabe que vai ter um impacto econômico gigantesco, é o fato de que os bancos estão aumentando os juros. Todo o noticiário mostrou isso. No momento em que os bancos têm que dar sua contribuição e renegociar dívidas com as empresas pequenas, médias, grandes, o que seja, o noticiário mostrou essa semana exatamente isso, que tem empresa sólida, empresa com tudo organizado, né, aquela padrão AAA, que tinha juros, estava operando com juros de 6%, o banco passou a cobrar dessa empresa 12%. Então, essa é a tragédia brasileira, é essa elite que a gente tem, combinada com esse presidente absolutamente irresponsável, que toda vez que abre a boca, só complica mais a situação. Ô, Cris, a minha leitura do Mandetta é uma leitura assim, o Mandetta, ele está falando uma coisa e fazendo outra. Tudo que ele está fazendo, o Ministério está fazendo, vai de acordo com todos os procedimentos científicos, médicos, mundiais, brasileiros, então ele está agindo nessa direção. Só que ele fala coisas para agradar o presidente da República, né? Mas é o que eu digo, ele fala uma coisa e faz outra. Ele fala parcialmente errado, mas faz 100% certo. Né? Por quê? Porque ele está fazendo um bem público, ele está sentando numa cadeira e se mantendo na cadeira e blindando essa cadeira de ser ocupada por um louco completo. E aí ele, como todo bom político, utilizou desse estratagema. Então eu acho bem louvável o que o Mandetta vem fazendo, tá? Em termos de segurar a cadeira de ministro da Saúde. E ele foi claro, eu saio daqui, mas demitido. Então ele foi muito duro. Ele demitiu o presidente. Na verdade, ele demitiu. Não, eu entendo o que você está falando, ele está no fio da navalha, concordo, mas essa ambiguidade nos comandos é muito perigosa para o país. Mas ele deixou o ônus. Ele deixou o ônus da retirada dele no Ministério. E disse, basicamente o que ele disse para o Bolsonaro foi o seguinte: eu vou continuar aqui e vou fazer o que eu quiser. Se você quiser, você me demita. Foi isso que o Mandetta fez. Exatamente isso. Mas é engraçado, né? Porque nós temos um presidente que é um negacionista. Eu achei, em certo momento, que ele tinha entendido a urgência da questão e o problema que existe, mas
Bolsonaro me aparece essa semana num pronunciamento à nação, uma coisa que foi tosca em todos os sentidos. Foi tosco, para começar, a mensagem. Quer dizer, o principal foi a mensagem horrorosa, pavorosa, uma mensagem que diz basicamente saiam às ruas, porque isso daí é uma gripezinha, um resfriado. Além, é claro, da tosqueira, eu digo que é estética, né? Porque o negócio, ele é péssimo lendo o teleprompter, o corte foi feito de uma maneira amadora, então tudo aquilo ali, aquele show de tosquice, é assustador. É um presidente que está negando algo que outros 200 países do mundo já perceberam. Aqui na França, a situação é super grave. Nós já estamos há quase 2 semanas confinados e, mesmo assim, a taxa de letalidade do vírus está matando uma pessoa a cada 4 minutos. Uma pessoa a cada 4 minutos na França. Isso com o governo assumindo que existe subnotificação, porque são os números baseados nas pessoas que morrem nos hospitais. Tem gente que às vezes pode morrer em casa e tudo mais e não está sendo contada. O Brasil, imagino que tem uma subnotificação ainda maior, porque não se faz teste. E o presidente Bolsonaro está fingindo que isso daí não é um problema, que isso daí não vai, que a gente não vai chegar nos níveis calamitosos do resto da Europa. A tendência é que, sim, se chegue nos níveis do resto da Europa. A tendência, inclusive, é que isso possa ser pior. Você pega grandes aglomerações urbanas super precárias no Brasil, favelas, Heliópolis, Paraisópolis, Rocinha, grandes aglomerações humanas que não têm já um acesso privilegiado ao sistema de saúde. Soma-se a isso uma série de problemas estruturais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente viu esse ano um problema de abastecimento de água, um problema de saneamento crônico. O que vai acontecer? É uma bomba relógio. E o presidente está negando o problema. É muito grave, eu acho que ele vai sofrer as consequências, já tem sofrido as consequências com um panelaço, com uma queda da aprovação. E quando a gente chegar a esses níveis de um morto a cada 4 minutos no Brasil, eu acho que ele vai sofrer esse baque. Vamos ver o que vai acontecer. Tomás, deixa eu só acrescentar uma coisinha aí ao que você falou. Aqui no Rio de Janeiro, o tráfico de drogas leva o coronavírus mais a sério do que Bolsonaro. O tráfico de drogas impôs quarentena nas favelas. E o presidente fica falando em flexibilizar a quarentena. Isso é inacreditável, é surreal. O Brasil realmente é surreal. O mais impressionante é que isso acontece também nesse quadro de agravamento da situação internacional, né? Você pega os Estados Unidos, que teria que ser um país que conseguisse controlar a pandemia, né? Os Estados Unidos passou ontem para primeiro lugar. Ele passou a Itália e depois passou a China em número de casos, né? Então, ele está disparando, vai ser o primeiro país a chegar a 100 mil casos, e o número de mortes ainda está um pouquinho atrás, porque tem uma certa defasagem, né, entre os casos e os eventos fatais, né? Então, assim, é muito grave. A Itália, depois de 2 semanas, continua com um número de casos e de mortes muito grande. O pico na Itália foi no dia 21, mas os dias seguintes, né, até hoje, diminuiu um pouquinho, mas mantém num platô muito alto. A Espanha bateu o recorde de mortes ontem, né? A França, como o Tomás já falou, aumenta. A Suíça, né, passou a Coreia. Então, é uma situação muito grave. E no Brasil também. O que acontece no Brasil esses dias agora é que está tendo uma subnotificação muito grande dos casos, porque não tem teste para fazer em todas as pessoas. Então, parece que o ritmo diminuiu no Brasil, quer dizer, ele está crescendo, mas num ritmo um pouco menor, mas todos os estudos já estão mostrando que isso se deve à subnotificação. Então, a gente vai ter um surto muito grande no mês de abril, que é mais ou menos isso que o Tomás falou, que a gente vai contar as mortes por minuto. Deixa eu contar o que vem acontecendo comigo esses dias. Eu tenho relações com muitos prefeitos, já se começou todo esse debate da campanha eleitoral municipal. Eu tive várias ligações de prefeitos perguntando para mim, eles dizendo o seguinte: estou aqui muito pressionado pelo comércio, pelo clube, diretores lojistas, tomei a decisão de fechar os transportes públicos,
o que eu faço? Eu estou sob pressão. Eu disse, olha, você vai ter que enfrentar esse pessoal todo, como o Caiado enfrentou aquela manifestação lá do dia 15 de março em Goiânia. Por quê? Porque esse pessoal está fazendo isso agora, só que vai aumentar o número de infectados, as unidades de saúde vão lotar e quem será responsabilizado será você, esse pessoal terá desaparecido. Mas é impressionante, eu acendi a minha luz amarela, amarelo berrante, amarelo piscante, quando eu passei a receber telefonemas de prefeitos se sentindo pressionados e querendo ouvir, na verdade, eu noto o seguinte, eles queriam ouvir de mim, alguém que eles sabem que é um técnico, que é equidistante, eles queriam ouvir de mim os argumentos com os quais eles concordam e o caminho que eles queriam seguir, independentemente da pressão desse pessoal do comércio. Eu entendo perfeitamente o pessoal do comércio. Eu acho que o Bolsonaro está agindo em duas frentes, uma falando em público e outra apertando torniquete nos negócios. O governo não abriu, não sinalizou nenhum financiamento para o comércio. Se tivesse sinalizado, não estaria essa pressão. Então, ele está atuando de dois lados. Olha só, deixa eu só colocar mais um dado aí, aproveitando que o Taquinho estava falando, que é da subnotificação aqui no Brasil. Isso é evidente, a gente não tem a capacidade de testagem que outros países têm. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz registrou que houve recentemente uma explosão de internações por problemas respiratórios no Brasil. E isso deve estar associado ao coronavírus, né? São casos em que não foram feitos testes ou ainda não saíram resultados. Então, na verdade, a gente não tem a infecção por coronavírus aqui no Brasil. Esses números ainda vão aumentar muito. De fato, e eu acho que realmente no Brasil existe uma grande subnotificação dos casos, o que é muito assustador, e a gente vai ver para onde isso vai. E por isso eu acho que o Bolsonaro, em certa medida, está numa estratégia muito equivocada e quase suicida. Eu acho que em breve ele vai ter que dar o braço a torcer, ou vai ser forçado a dar o braço a torcer. Eu sei que não é da natureza dele, infelizmente, mas ele está apostando de novo no mesmo caminho de negar, e uma hora essa bomba vai explodir. Ele está dando murro em ponta de faca. E quando começar a morrer a quantidade de pessoas que têm morrido nos outros países, e talvez até mais, olha, eu realmente acho que eu não sei quão sustentável ele é. Talvez ele já tenha se tornado uma figura quase decorativa, né? Antes o Michel Temer reclamava para Dilma Rousseff que ele era um vice decorativo. Alguém falou que o Bolsonaro está se tornando um presidente decorativo. Bem lembrado, Tomás. Essa de vice decorativo é muito bem lembrado, viu? E ele se tornou, de fato, um presidente decorativo, porque o Congresso o ignora, o Judiciário acaba com as medidas que ele manda. Os governadores, na prática, tomaram a iniciativa. Ele está transformando o Brasil de uma federação que sempre foi centralizada em uma confederação à lá Estados Unidos. Ele gosta tanto dos Estados Unidos que ele está transformando o Brasil num sistema confederativo. Tomás, deixa eu adicionar um problema aí no que você está falando, tá? Porque é o seguinte, nossas instituições, eu sou o maior defensor da força e da estabilidade das nossas instituições. Tenho me notabilizado por isso aí, né? Porque eu acho que alguém tem que fazer esse papel. Eu não estou fazendo isso meramente por um papel, eu apresento as evidências empíricas. Agora, eu queria adicionar uma coisa aí. As instituições são fortes, mas elas estão agindo de maneira torta, né? Elas estão agindo de maneira torta. Em muitas situações, elas estão fazendo coisas que elas não deveriam fazer. E aí eu vou te dar um exemplo, pegando esse gancho que você falou aí. Como o presidente é ausente, o Supremo Tribunal Federal vai ter que ocupar o vácuo, o Congresso, que não era para fazer. Vou dar um exemplo que nós estamos na iminência de viver, tá? Teve o decreto de calamidade pública. O decreto de calamidade pública permite ignorar qualquer meta fiscal. E, passado mais de uma semana de aprovado, com uma celeridade imensa pelo Congresso Nacional, o governo federal não usou. E o legislador, sabiamente, o legislador brasileiro, estabeleceu que somente o Poder Executivo pode tomar a decisão de emitir moeda, emitir títulos da dívida pública. E o Poder Executivo não está fazendo isso. Ora, em algum momento, o Congresso vai ter que fazer, ou o Supremo, não é possível. Ele terá que fazer. Então, nós estamos agora na beira de outro problema institucional sutil, com as instituições funcionando, mas cumprindo coisas que elas não deveriam fazer.
A questão principal aqui no Brasil é o seguinte, que o presidente, ele não está à altura nem da pandemia, nem do pandemônio, né? Porque o que vai acontecer agora, em abril, e talvez em maio, né, é um aumento do número de casos da pandemia, ao mesmo tempo em que a economia está entrando num caos completo. Eu acho que todas essas medidas que o Congresso tomou, elas são medidas corretas no sentido emergencial, né, de evitar que uma boa parte da população fique sem o mínimo recurso para sobreviver, mas essas medidas não dão conta de resolver o problema da economia, né? Nós vamos ter uma crise. Outro dia eu vi uma charge muito interessante, que é o seguinte, é uma onda de Covid, e atrás dessa onda veio a onda da recessão. Então, nós temos duas ondas atingindo o país e atingindo o mundo, e a gente tem um presidente que não dá conta minimamente de tratar essas duas ondas. Esses dois deixa eu colocar só mais dois componentes aí nisso, exatamente nisso que você está falando. As medidas, claramente, são insuficientes, né, para combater os impactos econômicos do coronavírus, e do ponto de vista social, quase que não fazem nem cócegas, né? Me lembrei dessa expressão que uma vez a Dilma usou ao falar da questão ambiental. Os economísticos, como diz o Tomás, eu estou assim, acompanhando o noticiário e vendo como alguns economísticos liberais, de repente, descobriram que o Brasil precisa de uma rede de proteção social. Quer dizer, precisou vir uma pandemia dessa envergadura, com essa capacidade de dano que tem o coronavírus, para os liberais agora todos falando em rede de proteção social e não sei o quê. Sabe? Quando essa rede já devia estar construída há muito tempo, o pouco que a gente tinha de rede de proteção social, que foi desmantelada nos últimos anos, e agora todo mundo correndo com rede de proteção social, renda mínima, proteção aos mais vulneráveis, parece que agora que o Brasil se deu conta da quantidade de trabalhadores na informalidade. Que isso? Sabe? Tem muito cinismo também na administração dessa crise, sabe? E quando você fala do presidente incapacitado, eu acho que essa semana ele falou uma frase lapidar, né, que deixa muito claro quem é o Bolsonaro, e saiu da boca dele. Então, não é nenhum analista que tá colocando isso, que está vendo isso de fora, não. O próprio presidente falou o seguinte: o brasileiro tem que ser estudado, porque ele mergulha no esgoto e não acontece nada com ele. É isso aí, o brasileiro mergulhou nesse esgoto do bolsonarismo, grande parte da sociedade brasileira mergulhou nesse esgoto do bolsonarismo e não consegue ver, sabe? Não consegue acordar, porque tem gente que está embarcando na campanha na campanha oficial do governo brasileiro de que o Brasil não pode parar. Né? Então, tem passeatas, tem manifestações por aí, comércio abrindo, querendo reabrir, agência lotérica, que não é serviço essencial, igreja. Isso é incompreensível. Quer dizer, não é incompreensível, a gente entende, mas isso é para deixar as pessoas indignadas, é preciso ter uma capacidade de reação a isso. O meu lado, se a gente tiver que ser otimista com relação a essa tentativa de reabrir o comércio, é imaginar o seguinte: a quarentena está muito consolidada junto à população. Tá? Então, se alguns comerciantes conseguirem abrir, provavelmente eles não terão clientes. Tá? Por quê? A gente deu uma sorte, né? Qual foi a sorte que o Brasil deu? A epidemia saiu da China e foi para a Itália. E aí chegou o noticiário da Itália no Brasil, e isso alarmou o Brasil. Se ela tivesse saído da China e vindo para cá primeiro, a gente não teria tido, digamos assim, essa vantagem, a vantagem do atraso, né? É o que a gente chama, é uma expressão, as vantagens do atraso. Como ela chegou atrasada aqui, ela chegou mais noticiada. E eu acho que houve tempo, né? A gente vai testar uma hipótese que eu tenho aqui, de consolidação junto à população e muitas autoridades de que é necessário ficar em casa. Então, mesmo que tenha as carreatas, que parcialmente o comércio venha a ser reaberto, né? Ele não terá sucesso. Essa é uma hipótese, né? Digamos assim, a hipótese que eu estou trazendo elementos realistas, mas é a hipótese positiva com relação a esse fogo cruzado aí
que o Bolsonaro proporcionou. Alberto, só querer fazer um contraponto aí para você. Eu não consigo pensar em sorte quando se fala da situação do coronavírus no Brasil. Não consigo associar essas duas palavras, sorte e Brasil, nesse momento, porque os mais vulneráveis serão atingidos de uma forma absurda. Essa crise do coronavírus, ela expõe de uma forma extremamente cruel e perversa a desigualdade nesse país. Tem leito, proporcionalmente tem leito suficiente de UTI? Não tem, porque os leitos de UTI são distribuídos de forma desigual. Eles estão concentrados nas capitais do Sudeste, eles estão em boa parte deles em hospitais privados. Esses leitos vão ser para a classe média e classe média alta. Os mais vulneráveis vão ser os mais atingidos, vai ser um massacre. Temos subnotificação. Eu não consigo ver um cenário otimista para o Brasil nesse momento. E, Alberto, aqui na França, a situação chegou a um ponto tal que cada semana que passa, o governo está restringindo mais o nosso movimento. Então, o quê? Faz uma semana, um pouco mais, quando foi inaugurado o confinamento oficial, eles diziam que, enfim, eu falei as 4 razões que permitiam que alguém saísse, uma delas era poder fazer exercício, passear com os animais, até passear com os filhos. E o governo anunciou na semana passada uma restrição do perímetro. Antes eles diziam, enfim, eles estavam apelando para o bom senso das pessoas e percebeu que o bom senso não estava valendo. Então, na França, o confinamento realmente está cada vez mais duro. Eu acho que no Brasil, eu não estou no Brasil, eu estou longe do Brasil há muito tempo, mas eu tenho amigos meus do Rio de Janeiro mesmo que dizem, ele filmou a rua dele movimentada com gente andando na rua, carro ainda. Para o padrão francês, isso seria inaceitável para um confinamento. Eu acho que ainda falta o Brasil se alertar, o negócio é mais complicado. Eu, nesse sentido, sou um pouco mais pessimista que você nesse ponto. Eu acho que as pessoas têm um pouco de consciência, mas uma pessoa, 2 pessoas, um grupo pequeno que resolva quebrar a regra pode botar em jogo a saúde de todo mundo. Eu queria pegar essa frase que a Cris falou do Bolsonaro sobre o esgoto, né, que o esgoto não acontece nada, que mostrar a tolerância perversa, né, que o Brasil tem com o saneamento básico, que a gente sabe que tem 50% da população brasileira que não tem acesso a saneamento básico. Como a gente não tem rede de proteção social, também 50% da população não tem acesso a saneamento básico e com um problema ambiental enorme que isso provoca, e problema na saúde e na própria proteção social, né? Então, assim, e isso me preocupa, porque é o seguinte, a saída, né, dessa quarentena de saúde e da quarentena de economia, ela tem que ser para um modelo diferente de economia. A gente não pode simplesmente voltar ao normal de uma economia que convive com 50% da população brasileira sem saneamento básico, né? E com toda essa agressão ao meio ambiente. Então, as medidas não são só essas medidas emergenciais. Elas são importantes, mas a gente já tem que começar a pensar como que a gente vai reativar a economia, mas num outro foco, né? Num foco que resolva esses problemas ambientais e sociais ao mesmo tempo, e não que fique deixando para segundo momento o enfrentamento, e com essa ideia, né, que o brasileiro consegue conviver com esgoto. Isso é uma ideia esdrúxula, isso é um absurdo total. Taquinho, o Paulo Guedes se apresenta e é vendido como um Chicago Boy, né? Que seria, ele estudou na Universidade de Chicago, que é considerada um centro liberal, ortodoxo na economia. Mas talvez o pai fundador da economia de Chicago, que era o Milton Friedman, tem uma frase muito famosa atribuída a ele, verdadeira, ele mesmo admitiu que falou isso. No começo dos anos 70, ele disse: "We are all Keynesians now." Agora somos todos keynesianos. Era uma situação de crise que o mundo passava em 1970, e mesmo o Milton Friedman, então o maior Chicago Boy, talvez não é um boy, o pai da escola de Chicago, ele falava: agora somos todos keynesianos. E uma vez mais, o mundo inteiro está entendendo isso. Aqui na Europa, hoje, a grande discussão é se deve-se ou não emitir o que eles chamam de Corona Bonds, que são os títulos da dívida da Europa inteira para combater o coronavírus. Então, o mundo inteiro está entendendo que é a hora da recuperação. E como você disse, talvez nós agora sejamos de novo todos keynesianos, mas existe uma nova componente, uma outra questão
a ser colocada, que eu gosto muito, que nós debatemos sempre aqui, que é o meio ambiente. Então, na crise de 29, fizeram o New Deal. E nos Estados Unidos, mesmo antes do coronavírus, o que a esquerda estava falando era sobre o Green New Deal. Então, nós precisamos, de fato, não apenas tentar recuperar a economia, mas tentar recuperar a economia focando ela em quê? Em empregos verdes, focando ela em uma economia mais compatível com os recursos naturais que existem no mundo. Acho que essa tem que ser a resposta, essa é a tendência, mas infelizmente o Paulo Guedes, ele é um Chicago boy que não conheceu, não leu nem o próprio Milton Friedman, não ouviu o próprio Milton Friedman. Porque o Friedman diz, na hora da crise, somos todos keynesianos. Não tem Tomás, é legal que você tenha resgatado essa frase do Friedman, né? Ela prova um ponto que eu tenho me batido, que as pessoas falam do keynesianismo como se fosse um dogma. Na verdade, quando você diz isso, você prova o keynesianismo é algo extremamente pragmático. Na realidade, não tem nada mais pragmático do que o keynesianismo. As pessoas falam ortodoxos versus keynesianos, como se fosse uma doutrina, um dogma. Não é! Não é! E nem o próprio Keynes. O Keynes, quem estuda e lê um pouquinho, sabe que, primeiro, o Keynes era um liberal total, em termos de valores, em termos de visão de mundo, em termos de entender que, enfim, as forças vivas da economia são as forças do mercado. Ele não era um estatista, não era um gastador. Ele entendia que em situações específicas de crise, quando a demanda efetiva era contraída, o governo tinha que agir. Era isso. Então, as pessoas, elas criam, de fato, esses espantalhos. A gente precisa superar isso. A economia não funciona assim. A gente precisa ser menos ideológico nesse sentido. Eu não gosto muito de colocar nesses termos, mas, assim, o Paulo Guedes é um homem que vive numa bolha ideológica liberal, e ele não consegue entender que, em certas circunstâncias, a gente precisa pensar fora dessa caixinha. Ô, Tomás, você sabe para mim qual é a coisa mais emblemática do Paulo Guedes? Há uns 2, 3 meses atrás, falando de bancos, ele disse que nos Estados Unidos tinha 30 mil, 50 mil bancos, né? Só que hoje tem 3 mil. O que isso indica? Aí alguém resgatou a época, né? Ele tinha lido isso, era uma estatística que ele tinha lido nos anos 60 ou 70. Quer dizer, Paulo Guedes é um cara que aprendeu algumas coisas nos anos 60 e 70, depois não se atualizou mais e tem tudo aquilo na cabeça. Para mim, isso para mim diz tudo sobre ele. Ele é uma pessoa defasada, ele é uma pessoa ultrapassada. O mundo caminhou, ele ficou com todas as concepções dos anos 60 e 70. Não funciona, mudou. Mais coisas se produziu, a ciência avançou, tem economia comportamental, o Prêmio Nobel de Economia tem sido, né, nas últimas décadas, para economistas comportamentais. Então, tudo mudou. Só que nós temos hoje, o que está acontecendo no Brasil? A crise mais grave que o mundo se encontra, que o Brasil se encontra, com os governantes mais despreparados de nossa história. Então, não tem como dar certo isso. Só resgatando essa questão do Keynes que o Tomás falou, só para lembrar, e o Alberto também falou sobre ortodoxia, para lembrar que o Roosevelt ele foi keynesiano antes do Keynes, porque o Roosevelt ele combateu todos os efeitos da crise de 29 com medidas keynesianas, lá em 33, 34, e o Keynes só escreveu o livro dele em 1936. O próprio Getúlio, aqui no Brasil, quando ele garantiu o preço do café, etc., ele também tomou medidas keynesianas antes do Keynes. Então, assim, existe uma questão prática, né, que quando você tem uma crise dessa dimensão, você tem que tomar medidas emergenciais que não pode ficar presa em brigas de escolas de economia, né? A gente tem que avançar e resolver os problemas da prática, né? A bolha ortodoxa liberal só lembra do Keynes nessas situações de crise, né? Aí lembra do papel do Estado. A gente tem visto muito oportunismo nessa crise. Isso me choca bastante. De fato, existe uma tendência, às vezes, no nosso mundo, em que a gente só socializa as perdas, né? A gente nunca socializa os ganhos. Bem, quem sabe, por conta dessa crise, agora nós vimos, enfim, essa renda básica emergencial. Ainda não foi o sonho do Suplicy, mas nos aproximamos um pouquinho. Quem sabe agora as pessoas começam a debater. No Brasil, acho que essa discussão ainda não está super presente, talvez agora tenha sido um pouco empurrada para isso, mas já é um debate no mundo, a renda básica.
como uma forma de combater não o coronavírus. Essa discussão é antiga, tem anos já que, mesmo no Fórum Econômico Mundial de Davos, isso é debatido. Então, olha só, o centro do capitalismo mundial já debate a renda básica, porque é um mundo que cada vez mais precariza trabalho, cada vez mais destrói trabalhos por conta da tecnologia. A tendência nos próximos 20 anos, 30 anos, é de redução líquida de emprego. Então, mesmo os capitalistas, por assim dizer, né, os players, os agentes que são mais centrais no nosso sistema, no mundo em que nós vivemos, mesmo eles entendem, olha só, a gente precisa trabalhar para dar alguma proteção. E no Brasil, por razão qualquer, a gente botou no governo um pessoal que não consegue estar, como o Alberto disse, desatualizado. Eles pararam nos anos 60, 70. Eles estão realmente... Tomás, essa coisa da renda básica, toda vez que há uma crise da economia e, portanto, do capitalismo, o Estado cresce. E depois que o Estado cresce, ele não diminui de novo. Então, a crise de 29, as pessoas não se dão conta. Ali era livre mercado total. Total. Né? E aí o Estado cresceu para enfrentar aquela crise. Né? Os instrumentos... não existia no mundo o Banco Central, um regulador da política monetária. Uma vez estabelecido o Banco Central, ele nunca mais deixou de existir. Não existia, para enfrentar a crise social do capitalismo, o welfare state. Uma vez estabelecido o welfare state, ele nunca mais deixou de existir. Então, pode ser que isso que você está falando, a renda básica universal, uma vez estabelecida, ela nunca mais vai deixar de existir. E ela terá sido graças ao coronavírus. A se observar isto, tá? Os precedentes mostram que quando você faz o Estado crescer, ele não retorna aos patamares anteriores. Mas, Alberto, eu fico preocupado porque é o seguinte, a gente enche a boca aqui para falar do Estado, e nesse momento de crise a gente tem que falar mesmo, mas esse Estado brasileiro, ou mesmo esse Estado mundial, ele é um Estado cheio de desigualdade e que fortalece muitas desigualdades, e cheio de ineficiência. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, nas teorias básicas, o Tomás está com um busto ali do Marx ali atrás na estante dele, e o Marx queria destruir o Estado. Né? A sociedade sem classes é uma sociedade sem Estado. E o que aconteceu? Mas o próprio Marx dizia o seguinte, que para chegar ao comunismo, você tem que passar pelo socialismo, que é os trabalhadores tomarem o Estado e utilizarem o Estado para acabar com as classes e depois para acabar com o Estado. E o que aconteceu? Tomou o Estado, fez a ditadura do proletariado, esse Estado ficou monstruoso, ineficiente, injusto, e depois ele mesmo entrou em crise. Então, a gente tem já... eu não estava querendo adiantar essa discussão, não, porque existe uma discussão aqui entre liberalismo e medidas de proteção social, mas a gente já tem que começar a tomar cuidado, porque é um Estado extremamente incompetente e que vai trazer muito mais problemas mais na frente. Tá? Então, pessoal, olha, o nosso tempo aí já está meio estourado, vamos fazer aí umas pequenas observações. Não, o pessoal tem muito o que fazer na quarentena, hein? Só para pegar aí o gancho do Taquinho, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas essa crise está mostrando que a sociedade precisa, claro, do Estado, precisa sim do Estado, um Estado eficiente, que saiba fazer distribuição de renda, que saiba estabelecer uma rede de proteção social para os vulneráveis, enfim, um Estado competente não exclui uma economia, as coisas podem conviver perfeitamente, da sustentação não consiga proteger os mais vulneráveis da sociedade. Precisamos sim do Estado e vamos lutar para que ele seja eficiente, que corrija as desigualdades, porque a gente não pode no Brasil conviver com o nível de desigualdade que a gente tem e que está claramente expresso de uma forma muito perversa nessa crise. Não, concordo totalmente. Agora, eu quero só chamar a atenção para o seguinte, a gente tem de fazer políticas de proteção social, mas tem de combater também, aproveitar esse momento para combater injustiças e privilégios que a gente existe. Por exemplo, o famoso auxílio moradia dos juízes, ele fica um escândalo diante do momento que tem milhares de pessoas que não têm moradia. Né? E os juízes, com salários extremamente elevados, ainda têm um auxílio moradia. Então, por que não aproveita esse momento para cortar esses privilégios,
né, que existem há tanto tempo no Brasil, tem alguns que vêm lá da Guerra do Paraguai. Vamos aproveitar esse momento para cortar essa coisa de cima, essa injustiça de cima, e distribuir para quem realmente precisa. Agora, mas a nossa elite, né, Taquinho? Isso é um retrato da nossa elite, esse auxílio moradia. Eu queria só, para concluir, fazer primeiro uma defesa. Eu posso ter aqui o busto do Carlinhos, mas, enfim, eu fiz a minha dissertação sobre Milton Friedman, estudo Keynes, estudo de tudo. Eu acho que a gente não pode ser dogmático. Essa é a grande questão. Entender, na verdade, que existem opiniões diversas, a gente precisa ler tudo, a gente não pode querer se fechar cada vez mais na nossa bolhazinha, no nosso grupinho. Então, eu sou bolsonarista, o outro é petralha, ou sei lá o quê. Não, a gente precisa tentar dialogar, construir pontes entre as diversas opiniões baseadas na razão. O nosso governo hoje está ignorando fatos científicos. Ele é negacionista da realidade. É uma coisa muito, muito, muito grave. Então, a gente precisa entender isso e entender também que o mundo é feito de mudanças de altos e baixos. Então, no momento, a gente teve a esquerda no poder. Hoje nós temos uma forte presença da extrema-direita no mundo. Ela pode não ser hegemônica, mas ela está muito forte nos Estados Unidos, em vários países da Europa, no Brasil. E a gente vai ver, talvez por conta do coronavírus, por conta de outros motivos, talvez um ganho do poder de quem está hoje na oposição. As coisas funcionam assim. Então, o mais importante é que nós não sejamos dogmáticos, é que nós sejamos capazes de entender, enfim, que é preciso respeitar o outro, que é preciso encarar a realidade como ela é e não ficar deixando que se deixar cegar, porque a gente não consegue, enfim, olhar para a rua e ver o que está acontecendo, olhar o fato de que as pessoas estão morrendo, que a tendência é que a situação se agrave. Então é isso. Acho que, só para tentar me defender aqui, eu sou, acima de tudo, um antidogmático. Então acho que isso é o mais importante e essa é a postura que eu acho que todo mundo deveria, em alguma medida, tentar adotar. Porque só assim a gente consegue sair dos nossos guetos, né? Turma, vamos nos despedir aí de nossos telespectadores, a turma que nos acompanha. Vamos nos despedir aí. E, gente, não esqueçam de dar like, de dar, curtir, joinha aqui embaixo e compartilhar, porque isso é muito importante pra gente, para aumentar a visibilidade também, pro algoritmo do YouTube. Então, por favor, não deixem de curtir aqui embaixo. Aqui, o pessoal está pedindo podcast pra gente, tá? Então, e todo mundo se cuidar aí do coronavírus, porque até o Boris Johnson já deu positivo no exame dele. Olha, o podcast está no radar, tá no radar. Isso daí que o Tomás falou de curtir, seguir, e eu adicionaria uma coisa, tá? Eu leio lá os comentários do nosso programa, são comentários muito elogiosos. Então, você que tem essa visão do programa, procure divulgar o programa entre seus amigos, tentar fazer com que eles passem a assistir o programa com as pessoas que você sabe que pensam como você, que querem a nossa racionalidade e que têm a nossa visão. Tá? Um grande abraço, uma boa semana.